Bom dia, pessoal. Esse é o canal Somatize. Eu sou a professora Edna e eu venho trazer mais um vídeo para vocês, esse de semelhança de triângulo, tá? Bom, numa cidade no interior à noite, surgiu um objeto voador não identificado, em forma de disco, tá? Que estacionou a 50 metros do solo. Então tá aqui o objeto voador não identificado, estacionou a 50 metros do solo aproximadamente. Um helicóptero do Exército, situado a aproximadamente 30 metros acima do objeto, iluminou-o com um holofote, conforme mostra a figura aqui abaixo, tá? Sendo assim, pode-se afirmar que o raio do disco mede em metros aproximadamente. Então, ó, o que eu tenho que entender aqui, ó? Essa sombra que o helicóptero fez no disco fez um triângulo, a ideia de dois triângulos, né? Dois triângulos semelhantes. O primeiro seria aqui, ó. Eu teria meu primeiro triângulo, ok? E o segundo triângulo ficaria aqui, ó, do helicóptero até o chão, certo? Aqui, ó. Aí, por que eu tenho que entender que esses dois triângulos são semelhantes? Pelos ângulos. Esse ângulo aqui em cima, ó, é comum, tanto do triângulo roxo quanto do triângulo laranja. Essa reta é paralela a essa reta, tá? Aí, o que eu tenho que pensar? Que esse ângulo aqui, ó, é o mesmo ângulo aqui embaixo. E esse ângulo aqui é o mesmo ângulo aqui embaixo. Portanto, eu tenho três ângulos correspondentes iguais, os dois triângulos são semelhantes. E aí, como que eu monto uma conta com triângulos semelhantes? É só colocar uma medida de um sobre a medida do outro. Então, por exemplo, eu posso colocar a sombra, no caso aqui no chão, sobre a sombra aqui no disco. E a altura, no caso aqui do triângulo laranja, sobre a altura do triângulo roxo. Então, ó, essa medida do triângulo laranja, então vou colocar aqui, ó, 16, sobre a medida correspondente do triângulo roxo. Eu vou chamar de x, que é o que eu quero descobrir. Igual. Aí agora a altura do triângulo laranja, aí cuidado que não é 50, isso aqui tudo, ó. A altura dele, ó, 50 mais 30, 80. Sobre a altura do triângulo roxo, no caso 30. Lembrando que eu comecei do laranja para o roxo, então isso tem que ficar as duas frações. Ó, 16 sobre x, laranja, roxo. Aqui, altura 80 sobre altura 30, laranja com roxo. Tem que ficar na mesma ordem, tá? Bom, e aí numa proporção, o que a gente faz? A gente de cara multiplica cruzado. Com um detalhe que eu vou cortar esse zero aqui para me facilitar, né? Fazer a conta ficar um pouco menor. Então, 16 sobre x igual a 8 terços. E aí, multiplicando cruzado, que é a regra fundamental das proporções, vai ficar 8 vezes x, 8x, igual a 16 vezes 3. 16 vezes 3, 6 vezes 3, 18, vai 1. 1 vezes 3, 3 com 1, 4. 48. Portanto, o número que eu tô querendo, ele vezes 8 dá 48. Então, na prática, vou fazer a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, é 6 metros. Então, vamos entender. O que seria esses 6 metros? Seria isso aqui, ó. Eu chamei de x essa parte, 6 metros. Isso é um disco. Ele me perguntou quanto mede o raio do disco. Então, ó, quando eu tenho um disco, o raio dele seria a distância do centro até um ponto dele. Ou seja, não é 6 metros a minha resposta. Por quê? O que eu tenho é isso aqui tudo, ó. Isso tudo é 6 metros. Então, eu vou ter que entender que o raio é metade disso, tá? O que eu estou procurando é só a distância do centro até encostar em um ponto do disco. Portanto, o raio é metade disso, 3 metros. Espero que vocês tenham entendido o que eu tinha para passar nessa questão. É isso. E qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão, pode colocar aqui nos comentários, ok? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.